Sejam todos bem-vindos ao Integra Podcast e hoje é um dia muito especial porque é o nosso primeiro episódio. Então o Integra Podcast foi uma iniciativa que nós tivemos com o objetivo de trazer informação de qualidade, informação sobre medicina, muito voltada também à cirurgia, as áreas cirúrgicas às quais a gente desenvolve atividades diárias, mas não só cirurgia e não só medicina voltada para técnica cirúrgica, para inovações, tecnologia, robótica, mas também nós queremos trazer informações sobre estilo de vida, nutrição, atividade física, medicina do estilo de vida, para ajudar você a tomar as melhores decisões, tanto na hora de escolher o seu tratamento médico, a sua intervenção cirúrgica, ter mais informações, saber como funcionam os bastidores da tomada de decisão dos médicos, dos cirurgiões, dos oncologistas clínicos, dos anestesistas, intensivistas, ou seja, entender como funciona a tomada de decisão médica para te ajudar a tomar a melhor decisão na hora de se tratar e tratar os seus familiares. E também trazer muitas informações a respeito de nutrologia, a respeito de atividade física, como eu falei, de modo a fazer escolhas melhores tanto na alimentação, no seu estilo de vida, para viver mais e melhor. Principalmente agora que nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão abusando aí das canetas emagrecedoras, mas esquecem de fazer todo o resto. Então isso vai ser uma constante durante o ano. Nós vamos ter vários episódios falando sobre essa dinâmica de como fazer escolhas adequadas para viver mais e melhor. Então sejam muito bem-vindos ao Integra Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e eu estou muito feliz, então, nesse primeiro episódio, de convidar a Dani, Daniele Dourado, nossa anestesista, trabalha com a gente no dia a dia, chamar a Michele Seolin, que é cirurgiã, é intensivista e coincidente também a minha esposa, então eu estou muito feliz de a gente estar participando todo mundo junto hoje. E já vou aproveitar para apresentar então as nossas convidadas de hoje. A Michele Seolin, então, é formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, depois cirurgia geral, com o patrocínio de Blumed, uma empresa de assessoria, marketing e vendas para clínicas e consultórios médicos. Se você quiser mais informações, escaneie o QR Code e fale com o time da Blumed para saber como se tornar um cliente e ampliar o seu marketing e aumentar as suas vendas. Hospital São Vicente de Paulo, pós-graduação em coloproctologia pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, residência médica em medicina intensiva e pós-graduação em medicina intensiva também. Daniele Dourado é médica formada pela Universidade Federal do Piauí, residência médica em anestesiologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, pós-graduada em anestesia do paciente crítico no Hospital de Clínicas de São Paulo, fellow em anestesia para transplante hepático e cardiovascular no INCOR e no HC, Hospital de Clínicas de São Paulo, pós-graduada em anestesia regional guiada por ecografia e preceptora da residência de cirurgia de anestesiologia da Universidade Federal da Fronteira Sul, Unidade Passo Fundo. Então, nesse nosso primeiro episódio do Integra Podcast, a gente quis trazer um episódio muito especial, é um tema que a gente gosta muito, até por conta do meu trabalho diário, que é falar sobre segurança em cirurgia, Desmistificar, então, a questão do centro cirúrgico moderno, mostrar o que mudou nas últimas décadas, nos últimos anos em relação à cirurgia, se a cirurgia hoje, em 2026, já estamos em 26, se a cirurgia está segura, se a gente pode ir por uma cirurgia e o que influencia nessa decisão, onde ser operado, por quem ser operado, onde a tecnologia influencia, que tipo de instrumentos nós usamos hoje em centro cirúrgico para trazer garantia, trazer segurança, na questão da anestesia, na questão da cirurgia, da técnica cirúrgica, quais são as tecnologias, os cuidados, os protocolos, e também no cuidado pós-operatório, na UTI, porque muitas vezes a gente pensa em UTI, não, vai para UTI quem está mal, e não é bem assim, na verdade.
Há um preconceito, sim, e a gente sabe que a UTI é um local, na verdade, nem sempre só para pacientes graves, mas principalmente quando a gente faz procedimentos um pouco maiores, procedimentos mais rebuscados, muitas vezes... pacientes, né, de uma certa gravidade. Então, o pós-operatório em UTI é uma maneira de agregar mais segurança e mais tranquilidade, de modo a oferecer um pacote completo, né? E trazer, então, hoje para vocês quais são os fatores, quais são os pontos importantes e como é que está a nossa cirurgia moderna, o quão segura ela é e quais os pontos a serem considerados na hora de escolher por quem e onde que você será tratado ou seus familiares. Então, hoje, para nosso primeiro ponto que eu gostaria de trazer então para nossas convidadas, né? Em 2026, Dani, a cirurgia é segura? Nós chegamos perto aí do zero risco? Estamos muito longe disso? E quais são os fatores que influenciam, então, na tua opinião, nesse risco ainda que não está próximo de zero, o quão seguro é a cirurgia em 2026? A gente teve um avanço nos últimos anos em relação à segurança, né, ao protocolo, à implementação dos protocolos de cirurgia segura, e sempre que se fala em risco zero é um conceito muito, né, muito amplo quando se menciona medicina, né? O que a gente pode falar é que houve uma evolução significativa dessa capacidade de previsão, de detecção e correção das alterações fisiológicas, fazendo com que se haja um manejo mais apurado, mais confiável e uma previsão desses resultados, né? Hoje nós dispomos desde monitores avançados de captação da perfusão cerebral, desde perfusão hemodinâmica periférica, monitores... Vamos explicar melhor, então, para quem está nos assistindo, o que seria esses monitores cerebrais, de ondas cerebrais, hemodinâmicos? Vamos traduzir em miúdos aí, então. Certo. O que significa isso para a pessoa que vai ser submetida, né, amanhã, semana que vem, a uma cirurgia de anestesia geral, principalmente, que é o que mais assusta as pessoas, né? O que ele vai esperar? O que a tecnologia está trazendo de benefício para ele, então? A tecnologia permite uma redução de riscos em relação principalmente a controles de hemodinâmicos, desfechos desfavoráveis, né? Uma redução do risco de mortalidade desse paciente, porque a gente tem um controle mais apurado da perfusão, da oxigenação e da monitorização do cérebro, prevendo inclusive uma individualização de cada paciente. E é para todo paciente, para o paciente de cirurgia menor ou é só para pacientes de cirurgias maiores, paciente grave? Essas tecnologias são aplicadas a todo tipo de paciente? A todo tipo de paciente, Então, por exemplo, você quer falar do BIS, por exemplo, o monitor de ondas cerebrais, que é uma preocupação das pessoas aí para a cirurgia. Então, no Integra Podcast, nós contamos com o patrocínio da Proctoclin Coloproctologia, a maior clínica de coloproctologia do norte do estado, um centro direcionado ao tratamento das doenças anorretais, doença hemorroidária, fissura, fístula, câncer de intestino, cirurgia robótica laparoscópica e endoscopia terapêutica. Se você precisa de atendimento na área de coloproctologia, não deixe de escanear o QR Code na tela e saiba mais a respeito da Proctoclin Coloproctologia. E aí ficar escutando o que está acontecendo, estar anestesiado, mas estar consciente de tudo o que está acontecendo, que é assustador, né? Então hoje tem dispositivos que a gente usa no paciente no dia a dia, isso é rotineiro, não é? Em centros que dispõem de um pouco mais de tecnologia, para garantir, então, que o paciente não veja, não escute, esteja dormindo o tempo todo da cirurgia, é isso? Isso, a monitorização cerebral, o BIS, porque hoje a gente, quando fala monitorização cerebral, existem, né, outras, né, o BIS foi o primeiro monitor a ser implementado, é o que isso a gente usa como padronização. A gente usa em todos os pacientes, todos. Para uma simples sedação, a gente já utiliza exatamente para que haja um norteio, né, e uma individualização dessa anestesia, garantindo essa segurança, porque o paciente ele pode variar
de uma população e realmente, mesmo que a gente se baseie em peso, na altura do paciente, no sexo do paciente, né, e nessa idade do paciente, ele pode fugir dessa previsibilidade aí que engloba a maioria da população e tanto permanecer acordado durante a anestesia, quanto no nível de profundidade da anestesia muito intenso. Não é a quantidade de droga, talvez a Dani precise de uma quantidade, a Michelle de outra. Exato. Então esses monitores garantem uma individualização. Vai dar o que é necessário para cada um e ele vai estar dormindo, e vai estar dormindo, nem de menos. E quanto à questão hemodinâmica que tu falou, né? Porque hemodinâmica é um nome técnico, mas o que significa isso na prática, né? O que seria isso? Que hoje, quando a gente partiu do momento de uma fase da anestesia em que se tinha uma monitorização, né, somente com a pressão arterial, a oximetria, né, que é a oxigenação do sangue, e a cardioscopia, que é um simulador do eletrocardiograma que se faz até, inclusive, como pré-operatório desses pacientes, no intra e no pós-operatório. E a gente avançou, né, numa monitorização que garante não só essa monitorização de forma contínua, né, como também a criação atualmente, na realidade a implementação de monitores mais avançados, que inclusive permitem uma previsibilidade de inclusive episódios de hipotensão, de queda da pressão arterial que poderiam ser desfavoráveis para que a gente tivesse alguma complicação durante a anestesia, durante essa cirurgia. Então a gente consegue usar ferramentas avançadas de monitorização, né, da pressão, da oxigenação cerebral, né, da saturação venosa do sangue, E hoje, anestesia geral, a mortalidade num procedimento de anestesia geral, com tecnologia adequada, com anestesista treinado, num centro com condições técnicas boas, chegou a zero ou está perto do zero? Está perto do zero. A gente reduziu bastante o risco, né, porque se nós nos cercarmos de todas esses avanços, de todas essas ferramentas e soubermos, né, utilizá-las, porque não adianta simplesmente tê-las disponível e não sabê-las usar, né? A gente tem que saber como elas podem auxiliar a gente no processo de redução de risco dessa anestesia e de complicações perioperatórias com redução de mortalidade. É um avanço absurdo. Nós temos já aqui em Passo Fundo há bastante tempo essas ferramentas disponíveis. Implementamos atualmente também o avanço da anestesia guiada por ecografia, com point of care, né, que é a tomada de decisão beira-leito, tudo com o uso da ultrassonografia. Então a gente vem avançando, tentando acompanhar tudo que tem de melhor no mercado. Tu é do Piauí, então tu conhece a realidade do Nordeste, do Piauí. Tu mora em Passo Fundo hoje e também anestesia em alguns outros hospitais. E anestesia no Piauí. No Piauí também, eventualmente com anestesia. Eventualmente, inclusive recentemente. Num centro que é um centro bastante desenvolvido aqui em Passo Fundo e alguns hospitais menores. E essas tecnologias, elas estão distribuídas de maneira universal nos centros ou, infelizmente, é em poucos centros que vai dispor tanto de anestesista treinado que saiba operar, não adianta ter um trem bom, mas não ter um maquinista, né? Então, ter um bom anestesista e essas tecnologias, elas estão disponíveis ou infelizmente não? Infelizmente não. A gente tem um quadro de distribuição extremamente heterogênea no Brasil, né? Inclusive, uma das coisas que me impulsionou a vir para uma cidade consideravelmente uma cidade de pequeno, a médio porte, em termos populacional falando, né? Porque eu poderia simplesmente ter voltado após a minha formação, ter voltado para a capital do Piauí. Minha formação toda é na capital da Universidade Federal do Piauí, né, com pós-graduação com base em São Paulo, e poderia ter, como recebi o convite para voltar para o Piauí, eu preferi exatamente pelas oportunidades, pelo avanço que a gente, desde sempre, a minha tia, é uma coisa curiosa, mas foi a primeira mulher da região, tem 49 anestesistas da região, tem 49 anos de profissão, e sempre foi à frente do tempo dela. Foi quem primeiro adquiriu os monitores mais avançados. Então, é uma pessoa que ela não para de estudar. Então, você ter exemplos como esse dentro da sua própria casa, né, te motivam a seguir,
né, tentando fazer com que isso seja uma realidade para os seus pacientes. E o período que ficou em São Paulo, né? Eu fiz parte da minha formação em São Paulo, o Michel também fez coisas em São Paulo. Se pegar um hospital de alto nível em São Paulo e a nossa realidade hoje local aqui em Passo Fundo, nós estamos muito aquém, estamos no nível bom, temos uma infraestrutura boa, capaz de oferecer tudo que é necessário. Muito bom. Claro que, pontualmente falando, coisas que a gente precisa, né, que devem ser melhoradas, mas isso é um anseio contínuo. E isso acho que é uma coisa que talvez tenha nos motivado a nos unirmos hoje, nesse momento, né, exatamente para tentar passar isso para a população, né, que nós estamos nesse momento de transição, mas de evolução, uma transição para a evolução favorável, exatamente para garantir que nossa população, a população de toda a região, ela seja assegurada do melhor aparato anestésico cirúrgico. Né? Então, quando a gente fala em segurança em cirurgia, nós temos o pré-operatório, o transoperatório, a cirurgia em si, e o cuidado pós-operatório. Então, eu queria me focar um pouquinho no pré-operatório, né? Porque assim como um piloto, quando vai levantar voo, ele não simplesmente senta no avião e sai pilotando, né? Tu faz um planejamento de voo, tu faz uma rota, tu prepara combustível, tu tem plano A, plano B, plano C. Então, organizar uma cirurgia, um tratamento cirúrgico de um paciente me parece que é muito parecido, né? Há 20 anos que eu trabalho com isso, com um planejamento de um piloto, né? Então, qual é a importância dessa avaliação pré-operatória, Michele? Olhar esse paciente, entender que tipo de anestesia ele vai ter, quais são os riscos que ele vai ter, a Dani também pode nos ajudar, saber qual droga usar, qual medicação, que tipo de monitorização, ele vai ter que ter monitorização de temperatura no transoperatório, de ondas cerebrais, ver se está bem relaxada a musculatura, né? Então, toda essa avaliação prévia e também já prevendo o pós-operatório, se esse paciente vai ter que ir para uma UTI, se vai ser importante fazer um pós-operatório imediato na UTI para ter uma recuperação mais segura, mais controlada. Então, onde é que entra essa variável do paciente na avaliação pré-operatória para ter uma garantia de uma boa cirurgia, um bom pós-operatório? Sim, a avaliação pré-operatória é super importante. Eu acho que a gente precisa enfatizar, né, o atendimento, a assistência ao paciente como um indivíduo único, né? Eu acho que a medicina está se voltando para isso hoje. Em tudo que a gente vê, a gente fala em tu olhar especificamente o paciente, porque cada paciente tem uma doença, se comporta de uma maneira. Então, a gente precisa fazer essa avaliação pré-operatória adequada. Começa quando o paciente chega no cirurgião, que vai avaliar qual é o problema, qual é a indicação cirúrgica, né? Se é um tumor, se é uma doença benigna, o que é. E depois tu parte para uma avaliação clínica pré-operatória, que tu vai ver que doenças essa pessoa tem, né? Se o rim funciona bem, se o coração funciona bem, se tem risco cardiológico alto, moderado, baixo, enfim, se vai precisar de uma avaliação cardiológica mais invasiva, né? Se é uma cirurgia eletiva ou de urgência. Eu acho que essa avaliação pré-operatória é fundamental para o paciente ir para a cirurgia muito bem preparado, para ter o menor risco possível de complicações. O Integra Podcast é um podcast destinado a trazer novidades, tecnologias, conhecimento para você tomar boas decisões na área da medicina, da cirurgia, na nutrição, na atividade física, um podcast destinado a falar sobre qualidade de vida, estilo de vida, saúde e tecnologia. Se você quer ser um patrocinador, não deixe de escanear o QR Code na tela e saiba mais sobre os nossos planos de patrocínio para ser um anunciante no Integra Podcast. E para tu saber como tu vai levar, né, Dani? O que tu vai fazer com o paciente. E essa avaliação ela deve ser do cirurgião que indicou a cirurgia, do internista, do clínico, do intensivista, do anestesista, ou é uma discussão multidisciplinar? Envolve todos? É uma indicação multidisciplinar, com certeza, né? O clínico, ou o intensivista, ou o cardiologista precisam avaliar esse paciente para saber que doenças tem, ver que exames precisa fazer, né? Pré-operatórios, daí já conversa com o anestesista, passa as indicações, eu vou ter que ter esse paciente não pode ficar hipotenso de jeito nenhum, né? Esse paciente tem um risco cardiológico aumentado, já tem stent, né? Colocou uma linha no coração, então esse paciente não pode ficar com a pressão baixa.
ou esse paciente tem um problema renal, ou tem um problema hepático, que tipo de anestésico vai ser usado, né? Porque tem um anestésico específico para cada comorbidade. Então, são coisas muito importantes de serem avaliadas. Tem um ponto, né, e a gente vê isso no dia a dia, que sempre me preocupa. São dois, na verdade. Um é a obesidade, que pra gente que é cirurgião, sim, atrapalha muito. Tudo é mais difícil e o resultado sempre é pior. Como é que é pro anestesista? E outro ponto, hoje nós estamos numa era que todo mundo está usando as canetinhas para emagrecer. O Mounjaro, o Ozempic. Onde é que vocês veem isso? Tem algum risco aumentado o uso desse tipo de substância sem uma boa avaliação? E a questão da obesidade, que a gente sempre insiste muito, né? Do paciente ter uma vida saudável, ter uma vida equilibrada, manter um peso bom, para quando também for para uma cirurgia, que é um momento de estresse orgânico, né? Ter um resultado melhor. Onde é que vocês veem isso? Tanto na UTI, no pós-operatório, quanto no pré-operatório, no anestesista e no transoperatório? Para a gente, como anestesiologista, é importante que esse paciente, independente dele ser obeso ou não, ele passe em uma avaliação pré-anestésica, é um momento que a gente individualiza o atendimento, a gente prioriza, reduz, e a gente sempre fala para o paciente que o maior temor, né, do paciente, de uma forma geral, da população não leiga também, é da anestesia. Então, a gente consegue, inclusive, fazer o que a gente chama de pré-anestésico. O melhor pré-anestésico é exatamente a confiança que é passada nessa relação médico-paciente, que é realizada de forma ideal no pré-operatório, quando nós temos essa indicação da cirurgia. Nessa avaliação pré-anestésica, nós fazemos uma avaliação clínica generalizada do paciente, exatamente para avaliar pontos como a Michele mencionou, que são extremamente importantes, de individualização da função renal, da função cardiovascular, da função respiratória desse paciente. E o paciente obeso, onde é que ele entra em tudo, pega? ele entra em tudo, desde o manejo cardiológico, porque é um paciente que é inflamado, é um paciente que tem já um aumento da atrofia, né, com maior risco cardiovascular, eminentemente só pela pulmonar, exatamente porque infecções, pneumonias, risco renal também, de perfusão renal, exatamente, nós temos que ter todo esse tipo de cuidado, inclusive pelo uso atual, né, disseminado dados das canetas para redução de peso, existem protocolos específicos de orientação de jejum, né, pré-operatório baseado no uso dessas medicações. Porque essas canetas, dependendo o tipo de caneta emagrecedora, na maioria das vezes ela retarda o esvaziamento gástrico. Exato, né? exato. Então tem que ter um cuidado muito grande para não aspirar, né? Na hora da indução anestésica, não vomitar e não ir para o pulmão. Então, assim, não é brincadeira esse tipo de medicação. E hoje o pessoal está usando de forma indiscriminada. Inclusive, é uma das coisas que nós implementamos como ferramenta de segurança, a anestesia point of care, com a ultrassonografia gástrica, para avaliar. O que é a anestesia point of care, então? É a anestesia, né, baseada na beira-leito, que a gente consegue, inclusive, visualizar o estômago do paciente com ultrassom para verificar se o estômago está vazio ou não. Né? E exatamente então, porque depende de ter um ultrassom também disponível e um anestesista treinado em ultrassom. Exatamente, mas te afirmo com segurança que nós temos isso em Passo Fundo, né? Inclusive na própria residência, a gente vem priorizando isso na própria residência médica e nessa formação, os médicos em formação, para que isso seja uma universal, né? Seja uma ação universal de protocolo pré-operatório na sala de preparo pré-anestésico, para que esse paciente ele seja visualizado, checado esse jejum. Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente ele tem medo de falar que faz uso porque tem receio de que essa anestesia, que essa cirurgia, ela seja adiada, né? E isso traga alguns transtornos, né? E aí ele cumpriu o jejum habitual, que não é o suficiente para quem está usando esse tipo de medicação. Aí chega lá e está com o estômago cheio. Então hoje tem tecnologia para na hora da anestesia poder olhar e já ter a certeza absoluta antes de induzir para não ter tanto risco de aspiração. São todas tecnologias e rotinas e protocolos para minimizar risco e tentar trazer nesse zero de mortalidade, zero de complicações graves. A intubação em pacientes obesos é muito mais difícil. Muito mais difícil.
E a gente, não só na questão da ferramenta da utilização da ultrassonografia, mas do posicionamento desse paciente, da avaliação da via aérea, né, de parâmetros que nós fazemos isso a nível de consultório ou beira-leito, nos casos dos pacientes que são submetidos a cirurgias de urgência, né, e que estão com nível de consciência, né, que consigam serem avaliados previamente de forma segura, mas principalmente para a gente como profissional, o uso da ultrassonografia nos assegura uma redução desses riscos, porque uma vez você visualizando um conteúdo gástrico, você vai tomar medidas, porque o tipo de anestesia, inclusive a forma e os fármacos, que as medicações da anestesia que a gente usa atualmente, elas são diferentes, em situações diferentes, exatamente para que a gente tenha uma redução desse risco. Que há muito interesse das pessoas, claro, hoje a gente tem como rotina cirurgia robótica. Sim. Então, a robótica, né? E as pessoas entendem o robô como uma máquina que vai lá e opera sozinho. Não é bem assim, né? Então o robô, vocês podem ver aqui, o robô ele é uma máquina, um robô escravo, né? O cirurgião fica como se estivesse em um cockpit de um avião, faz toda a movimentação e ele tem uma capacidade muito grande, né, de oferecer mais movimentos complexos através de pequenas incisões lá dentro do abdômen do paciente, como se o cirurgião estivesse com a mão sem estar com a mão, né, na ponta de pinças muito delicadas, mas com movimentos que a laparoscopia convencional não faz. Então a cirurgia robótica é uma grande inovação. Haven Solutions são nossos patrocinadores, uma empresa de tecnologia de IA humanizada voltada ao atendimento ao público para profissionais liberais, empresas que realizam atendimento, pode usar o WhatsApp, pode usar diversas ferramentas onde a tecnologia de IA humanizada vai fazer esse atendimento 24/7. Porém, envolve uma tecnologia grande, então não é qualquer centro que disponibiliza. Hoje a gente tem isso como rotina, mas isso também gera algumas alterações importantes na questão anestésica, né? Então as pessoas têm muito medo. Mas o robô vai estar lá dentro do meu abdômen. Quão seguro hoje é uma cirurgia robótica? O que é que muda para o anestesista? É qualquer anestesista que pode anestesiar uma cirurgia robótica ou também tem uma preparação para isso? Existe uma preparação, uma formação específica, né, diferenciada, porque nós precisamos de uma segurança maior, exatamente pelo tempo cirúrgico, para fazer com que esse uso da cirurgia robótica ela seja realmente tirar todos os benefícios que ela pode oferecer. Exatamente. Mas o que muda na prática, assim? Qual é o cuidado né, para as pessoas saberem? É muito seguro, é um procedimento super seguro? Sim, não? E o que muda na prática do anestesista? Sim, uma cirurgia muito segura, e a prática muda na questão de posicionamento, que nós temos que ter muito mais cuidado com a questão do posicionamento do paciente, com as alterações, né, fisiológicas que a gente fala, desde a pressão, monitorização do cérebro, da questão do relaxamento, né, muscular, que é importantíssimo para a realização, para o cirurgião, que a gente garanta isso, né, e nós, todos os anestesiologistas de Passo Fundo, a gente tem isso como priorização, né, da formação para que a gente consiga ser um centro de excelência para a realização da anestesia específica. Como cirurgião, não é para toda a cirurgia, mas para cirurgias muito complexas, onde a cirurgia via minimamente invasiva, a laparoscopia é muito difícil de resolver tudo, a robótica ela nos dá uma capacidade maior de não ter que fazer uma cirurgia abrir o paciente, né, por essas qualidades, visão em 3 dimensões, movimentos que a laparoscopia convencional não dá, né? Então aqui a gente pode ver o ambiente cirúrgico de uma cirurgia robótica. Esse é o console onde fica o cirurgião, esse é o outro cirurgião que fica junto com o paciente, junto com os braços do robô, e que é um ambiente tranquilo, calmo, silencioso, né, todo mundo sentado, nenhuma emoção acontecendo, né? Então esse é um ambiente tranquilo, né? Olha o cirurgião, como ele consegue operar de maneira tranquila, não precisa de luvas, sentado, olhando em 3 dimensões, a visão é perfeita, 3D, que a gente vê os controles do robô, como são delicados, e a gente também tem aqui os pedais. Por isso que eu comparo muito com um piloto de avião,
né? A gente consegue ver como se fosse um piloto mesmo. Eu tenho muitas ferramentas, muita tecnologia de visão aumentada, nós temos alguns filtros de imagem, visão em 3 dimensões. Então, realmente, através desse tipo de equipamento, a gente consegue oferecer uma cirurgia de um nível muito superior, né? Como se estivesse com a mão lá dentro, né? A visão em 3 dimensões é algo genial, mas para nós é muito importante, né, essa tranquilidade de ter um anestesista muito treinado, porque nós estamos com pinças lá em órgãos extremamente nobres do paciente, né? Então o paciente, a nossa maior preocupação é não mexer. Ele não pode mexer 1 milímetro. Ele está preso à mesa porque o robô está preso. Se o paciente mexer com a pinça presa é um problema. Na laparoscopia eu estou com a pinça móvel, né? Então na laparoscopia a gente tem uma grande preocupação e o paciente está muito fixo na mesa, praticamente amarrado, né? Muito fixado. E eu acho que para o anestesista, então, dá essa segurança para a gente através dessas ferramentas de tecnologia, monitor, para saber se o paciente está bem relaxado. Inclusive. E não por achar ou pela dose da medicação, a mas gente tem consegue instrumentos que dão essa informação de que o paciente está na profundidade exata. Inclusive, a gente consegue tanto ver a profundidade quanto a superficialidade então, desse bloqueio, se né? está lúcido ou não, as ondas cerebrais, mas também se a musculatura está bem relaxada. E o quão bem relaxada ela está, o nível de monitores multiparamétricos. Que o nome, né, existe o TOF, que é o monitor da transmissão neuromuscular, e a gente existe parâmetros, né, na realidade, dessa monitorização neuromuscular que a gente fala, né, ou seja, desse relaxamento neuromuscular, que é importantíssimo, não só, né, para o cirurgião, mas para a gente, para garantir as condições ideais para que essa cirurgia ela ocorra com maior segurança e maior tranquilidade. Uma vez que o cirurgião está seguro, o paciente está seguro, o anestesista está seguro, então é uma tríade de tranquilidade, né? E em relação ao pós-operatório, então, muitas vezes a gente tem um preconceito, o paciente vai para a UTI porque está mal, e nem sempre o paciente vai para a UTI porque está mal. Grande parte, sim, mas muitas vezes a gente faz uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia oncológica, um paciente idoso, e a gente quer ter certeza que aquele paciente que foi anestesiado ainda está sonolento, com as suas reflexos vitais ainda um pouco retardados pela questão do agente anestésico. Muitas vezes a gente gosta muito de mandar o paciente para a UTI, mesmo não precisando. Mas como é que o intensivista vê essa interseção, essa adequação desde o pré-anestésico com o anestesista, a conversa com o cirurgião, integrar essas equipes, e qual é a visão do intensivista, do médico especialista em medicina intensiva em UTI, né, da importância de ter um anestesista treinado que faça um bom procedimento anestésico, uma equipe de cirurgia treinada para entregar um paciente em boas condições para o médico da UTI antes de mandar para o quarto. É fundamental, essa interação é fundamental. É muito importante, que eu acho, ao meu ver, assim, que eu acho super importante, eu já gosto de conhecer o paciente. Então, quando fazem uma reserva na UTI, eu já vou conhecer o paciente, vou ver que paciente é, qual a idade, qual o procedimento, né, as doenças desse paciente, para eu já estar preparada para o que eu vou receber. E se eu tiver uma boa interação com a anestesia. Com o patrocínio de BlueMed, uma empresa de assessoria, marketing e vendas para clínicas e consultórios médicos. Se você quiser mais informações, escaneie o QR Code e fale com o time da BlueMed para saber como se tornar um cliente e ampliar o seu marketing e aumentar as suas vendas. Isso que vai chegar, vai me passar o caso, vai me contar o que aconteceu, eu já vejo os exames pré-operatórios, eu sei que é o paciente, esse paciente o rim já não funciona bem, pode evoluir para insuficiência renal, esse paciente não pode ficar com a pressão baixa, então eu posso ter que usar alguma medicação para subir a pressão. Então, e eu conversar com o cirurgião também para saber o que foi feito no transoperatório, se perdeu sangue, não perdeu sangue, né? Como é que ele se comportou naquele transoperatório, para mim é importantíssimo, né? Pra gente é importantíssimo. E há um preconceito muito grande com a UTI. As pessoas acham que vão para a UTI quando estão morrendo, mas não é assim, bem pelo contrário, né? Hoje a UTI é o lugar mais seguro para você estar dentro do hospital, né? Você está num leito individual, você está com monitorização 24 horas por dia. A gente tem também monitorização invasiva na UTI, né? Se a gente precisar usar esses monitores que são usados no transoperatório do paciente muito mais grave, muito mais complexo, a gente também pode. Isso é como um computador de bordo do carro, então vai fornecer vários dados de como é que está funcionando isso aí, como é que está a questão
dos reflexos, como é que está a questão do coração, a pressão, a temperatura. Tu pode levar um paciente que não tem um risco cardiológico muito alto para fazer um pós-operatório, uma cirurgia de grande porte na UTI. Vai ser tranquilo, provavelmente vai ficar ali 24 horas. Ah, não, tá bem acordadinho, tu tá monitorizando, porque o risco de ter complicações maiores dessa parte cardíaca e tudo mais nas primeiras 24, 48 horas. E o paciente tá monitorizado. Se fizer uma arritmia, se fizer uma parada cardíaca, qualquer coisa nesse nível, o paciente tá monitorizado, tá com uma equipe de enfermagem, de técnicos de enfermagem 24 horas por dia, tá com o médico ali assistindo 24 horas por dia. Então, o lugar mais seguro que você tem para estar no hospital é na UTI. Então, quando a gente indica para um paciente, né, pelo que a gente consegue concluir, que é a nossa opinião, que na verdade o perigoso da cirurgia não é a anestesia, não é a cirurgia, não é ir para a UTI. O perigoso da cirurgia é não fazer tudo isso, é não ter uma equipe multidisciplinar, é não avaliar bem esse paciente. Existe uma premissa, né, em cirurgia, quando a gente está treinando, que um cirurgião ele demora 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia. 3 anos para indicar bem uma cirurgia e 30 anos para contraindicar, saber quando não deve fazer, que é a coisa mais difícil, né? Então, pelo que eu consigo entender, né, que é a nossa conclusão, é que a segurança da anestesia tem a ver com a segurança do transoperatório, que tem a ver com uma adequada avaliação pré-operatória, que envolve profissional capacitado, tecnologia, uma equipe cirúrgica que sabe o que está fazendo, com as tecnologias necessárias, com protocolos institucionais seguros para não errar qual a perna que vai operar, para não tirar o órgão errado, seja uma instituição que tenha comprometimento em termos de acreditações internacionais por órgãos internacionais e uma equipe de intensivismo, uma equipe de pós-operatório, né, que vai fazer esse fechamento. Então, inclusive aqui no hospital onde a gente mais trabalha, né, tem uma UTI que é só de pós-operatória, UTI cirúrgica, né? Inclusive era uma das coisas que eu ia falar, do tanto que, do quão necessário é e o quanto diferenciado se torna esse atendimento quando a gente pode fazer com que haja essa interação perfeita, né, entre o anestesiologista, entre o cirurgião e o intensivista. Todo mundo se conversando, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista, né, também da equipe multidisciplinar, de você ter uma nutrição adequada, seja no preparo pré-operatório, pós-operatório, a participação do fisioterapeuta, a participação da equipe. Então, no Integra Podcast, nós contamos com o patrocínio da Proctoclin Coloproctologia, a maior clínica de coloproctologia do norte do estado, o centro direcionado ao tratamento das doenças anorretais, doença hemorroidária, fissura, fístula, câncer de intestino, cirurgia robótica laparoscópica e endoscopia terapêutica. Se você precisa de atendimento na área de coloproctologia, não deixe de escanear o QR Code na tela e saiba mais a respeito da Proctoclin Coloproctologia. De enfermagem, do treinamento, o quão é importante que exista essa interação e essa equipe multidisciplinar e para a gente como profissional, para a gente como anestesiologista, eu falo, todas as vezes que a gente tem a possibilidade de encaminhar o paciente para a recuperação na UTI, a gente tem um resultado muito melhor. Né? Muito melhor. Tu fica mais tranquilo. Muito mais. O cirurgião fica mais tranquilo, tu sabe que o paciente vai estar bem assistido. As pessoas não precisam ter medo de ir para a UTI. Quando a gente diz, vou levar o teu familiar, teu pai, tua mãe para fazer o pós na UTI, é por segurança, na maioria das vezes. Nem sempre é porque a situação saiu do controle. E essa situação, então, ela vai sair menos do controle quanto mais adequada for a avaliação pré-operatória, quando mais bem conduzido for essa avaliação, o transoperatório, né? E a UTI não é só por uma situação fora de controle, na verdade é para garantir o controle e ter um bom pós-operatório, né? Inclusive a gente tem uma redução do tempo de internação hospitalar quando o paciente ele é bem conduzido, né? Então esse tempo, muitas vezes erroneamente passado para a população em geral, de que a UTI é unidade de terapia intensiva, ah, meu Deus, é muito grave, não. Esse paciente somente grave, simplesmente grave. Na realidade, não. Existem as indicações precisas, claro, né? Porque, infelizmente, nós não dispomos de UTI para cada paciente cirúrgico, né? Principalmente para cirurgias, né? Se fosse possível, seria, né? Paciente jovem, cirurgia de pequeno porte, sim, a gente não precisa. Paciente que passou por um procedimento de curto período, que tem
baixo risco, paciente que não tem nenhuma comorbidade, realmente não tem por que ir para UTI. Agora, você vai fazer uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que pode ter alguma complicação transoperatória, é um paciente muito doente, que tem várias comorbidades, ou um procedimento de urgência, sim, tem indicação de ir para UTI, é importante ir para UTI e muda desfecho. Muda desfecho, muda tempo de internação hospitalar, erroneamente também, como se fala, achando que aumenta o tempo o risco de infecção, na realidade reduz o risco de infecção, porque nós temos UTIs bem conduzidas, né, que não temos essa taxa de infecção muito baixa, baixíssima até, e até, né, abaixo da média nacional. Né? E até o fato de nós termos isso como frequência de boas indicações para que esse paciente ele seja submetido a um pós-operatório em UTI, faz com que a gente tenha ótimos resultados no nosso pós-operatório. E como é que vocês veem o desafio, né? A Dani estava falando sobre o Piauí, o Rio Grande do Sul, Passo Fundo, cidades da região, hospitais maiores, menores, e hoje a gente vê, infelizmente, uma proliferação de formação médica desenfreada, descontrolada, só que o médico, né, ele não vai sair atendendo esse tipo de paciente, ele vai ter que passar por uma residência, eventualmente outra residência, mais uma pós-graduação, né, que a gente viu no início do nosso podcast, são 2, 3 residências, mais 2, 3 pós-graduações. Como é que vocês veem o perigo disso e quais os desafios para levar profissionais habilitados e em locais com tecnologia adequada? Então, dessa dupla, né, formação adequada com tecnologia adequada. Como é que você vê isso? Como é que a pessoa deve se portar na hora, se tiver a condição de escolher, como fazer essa escolha e quais os desafios que tem para o paciente e para a medicina em geral? Eu acho que está bastante difícil o paciente conseguir chegar num profissional muito competente, capacitado, porque hoje tem a internet e tem o doutor aí do Instagram que está cheio. O Integra Podcast é um podcast destinado a trazer novidades, tecnologias, conhecimento para você tomar boas decisões na área da medicina, da cirurgia, na nutrição, na atividade física, um podcast destinado a falar sobre qualidade de vida, estilo de vida, saúde e tecnologia. Se você quer ser um patrocinador, não deixe de escanear o QR Code na tela e saiba mais sobre os nossos planos de patrocínio para ser um anunciante no Integra Podcast. Tá cheio de médico recém-formado que faz um cursinho de final de semana, mas faz uma boa mídia ali no Instagram e ganha paciente. Mas eu acho que o paciente tem que ir atrás e buscar referências mais significativas, assim, conhecer outros pacientes do profissional e se informar muito bem, conhecer a pessoa, né? Eu acho que ainda esse é o meio mais seguro, porque... Buscar uma instituição, centros de referência. Claro, né? Centros de referência. Usar a ferramenta da internet também, mas na busca do currículo desses profissionais, né? De saber se esses pacientes eles têm um registro de especialidade, qual o tipo de formação, se foram formados em instituições com credibilidade nacional e internacional, né? E isso é uma realidade, né? Em relação à nossa medicina, uma coisa que nos preocupa, eu que faço parte do programa de residência médica de anestesiologia, é uma preocupação contínua da gente como instrutor, como preceptor, né? De fazer com que haja essa integração, essa melhor qualificação dos nossos profissionais, para fazer com que a gente não passe por esse problema, né? E oferecer os melhores, né, profissionais para a nossa população. Então, resumindo, boa avaliação pré-operatória, boa avaliação transoperatória, boa condução da cirurgia, bom manejo cirúrgico, né? E bom cuidado pós-operatório. Essa tríade é que vai garantir um bom resultado. Não é um bom cirurgião sozinho, não é um bom anestesista, não é um bom intensivista. É profissionais, grupos, instituições qualificadas, profissionais treinados, interação entre elas, equipe multidisciplinar, e aí sim a gente vai ser então capaz de entregar um procedimento seguro, tranquilo, né, minimizando os riscos da cirurgia e trazendo os benefícios ao qual a gente se propõe. Então,
quando indicam um procedimento cirúrgico. Esse seria o nosso resumo, então. Sim, com certeza. Bom, então para encerrar o nosso primeiro podcast aqui do Integra Podcast, eu gostaria de ouvir uma mensagem final da nossa anestesista, a doutora Daniele, e depois uma mensagem final da nossa intensivista, Michele. Eu acho que quando a gente tem como base esse alinhamento, né, entre equipe cirúrgica, equipe anestésica e a equipe da terapia intensiva, Haven Solutions são nossos patrocinadores, uma empresa de tecnologia de IA humanizada voltada ao atendimento ao público para profissionais liberais, empresas que realizam atendimento, pode usar o WhatsApp, pode usar diversas ferramentas onde a tecnologia de IA humanizada vai fazer esse atendimento 24/7. O paciente, ele deixa de imaginar esse ambiente cirúrgico como um ambiente de risco e passa a ver, né, de forma clara como um ambiente de controle, né? Então a gente consegue trazer essa tranquilidade, né, para o paciente, para a sua família e tentar diminuir essa ideia que é passada errônea, né? De que não existe essa integração, de que a integração ela não é possível e eu acredito que esse é o futuro e é o que a gente mais bate na tecla, a gente insiste. Foi uma das razões de nós estarmos aqui, né, tentando fazer isso, para tentar divulgar isso, da importância dessa interação. Então, acho que essa é a minha... Qual a tua mensagem final da UTI? Concordo plenamente com a Dani, eu acho que essa interação é fundamental, desde a avaliação pré-operatória até o desfecho na UTI. E eu acho que a mensagem final mais importante para o paciente, olha, procure um bom profissional, alguém com referências, alguém que tenha, que já teve alguma experiência por perto, né? Converse com pessoas, converse com outros médicos também, busque currículo para você ser bem tratado, né? Ser bem assistido. Eu acho que isso é o mais importante hoje em dia, né? Uma equipe que te ofereça isso, né? Essa assistência multidisciplinar, que te passe segurança com isso. Até porque a saúde não tem preço, mas tem valor, tem um custo. E não adianta atalhar caminho, né? Porque a gente pega consequências bastante ruins. Então, acho que isso é importante que quem vai passar por uma intervenção cirúrgica faça esse levantamento, faça essa avaliação antes de optar por um tratamento cirúrgico, né? Sim.